Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Muito bem, amigo, deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Vamos criar uma situação hipotética, certo? Vamos imaginar que você me encontre no aeroporto e você recebe aí os meus videozinhos de 3 minutos, você acompanha a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, e aí você me olha de longe, aí não sabe se é ou se não é. Aí você fala assim, não, mas ele parece mais novo pessoalmente, né? O pessoal diz assim, mas você é tão mais novo pessoalmente, e brincam comigo. Acham que eu sou maior, alguns acham que eu sou menor, cada um age de um jeito. Uns me acham mais gordo na TV, outros mais magro. Eu sei que cada um tem a sua percepção e você está ali no aeroporto, não sabe se é ou se não é, e você fica com receio de se aproximar ou não. E aí, de repente, eu acabo percebendo que você está olhando para mim. Eu lhe cumprimento na dúvida, vai que você conhece ou não conhece. E aí você cria coragem e vem e fala assim, você é o pastor Ivan Saraiva? Aí eu falo assim, sim, sou eu. E aí você começa a falar a respeito dos videozinhos do WhatsApp, como isso tem feito a diferença na sua vida, que você tem replicado isso para outras pessoas. E aí eu olho bem para você e lhe dou um soco na cara. O que você ia achar? O que você ia pensar? Um absurdo, né? Você tem uma expectativa, você veio com palavras bondosas, carinhosas, de reconhecimento, você rompeu ali um sentimento de timidez, se aproximou de maneira educada e simpática e de repente você leva um soco no rosto. Por que isso é estranho? Porque a gente sempre foi ensinado que a gente deve retribuir as pessoas. Gentileza gera gentileza, a gente sempre ouviu isso, né? Violência gera violência. E essa é a lógica que o mundo trabalha. Então, quando as coisas saem do prumo, a gente acha muito estranho. Peraí, a pessoa ela foi educada, ela veio elogiar você e você a agrediu, não tem o menor sentido. Essa pessoa ela não está no seu equilíbrio perfeito, não está no seu equilíbrio normal. Porque a gente imagina que cada ação deve ter uma determinada reação. Se alguém sorri, você veja, o sorriso é uma expressão universal. Você pode estar no meio dos chineses, né? Lá falando no meio do interior, lá onde só falam mandarim. Você não sabe uma palavra, mas o sorriso é uma linguagem universal. Qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta sabe o que significa um sorriso. Qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta sabe o que é uma cara de pavor. As nossas expressões, elas são universais. E a gente vai reagindo às pessoas de acordo com as suas ações. E essa é a lógica. Quando foge, a gente não sabe muito bem como lidar com essas circunstâncias ou como lidar com essas situações. O interessante é que Jesus, quando ele veio aqui a essa terra, ele nos orientou a fazer algumas coisas que até então, na história da humanidade, ninguém havia ensinado. Parece que eu e você, nós trabalhamos sempre na dualidade do certo e do errado, do bonito e do feio, do moral e do imoral. Gente, no mundo intelectual de Jesus, ele tinha outras milhares de alternativas intelectuais, além dessa lógica de estrutura de pensamento. Isso é certo, isso é errado, isso é moral, isso é imoral, isso eu gosto, isso eu não gosto. Jesus, ele não se prendia apenas a esse tipo de realidade ou esse tipo de raciocínio. Ele tinha outras alternativas. Ele era tão senhor das suas emoções, tão senhor das suas reações, que nada nem ninguém determinava as reações de Cristo. Ele era senhor de suas ações. Isso é uma coisa muito importante, porque se eu e você não protegermos nossas emoções e não tivermos bem desenvolvido as nossas emoções, o nosso cérebro emocional, se ele não estiver muito bem desenvolvido, se ele for de alguma maneira
reprimido ou se ele não se desenvolveu, nós vamos acabar reféns da nossa falta de saúde emocional. E aí a nossa razão vai se submeter às nossas doenças emocionais, afetivas. Mas a nossa razão precisa prevalecer diante das nossas emoções. Não é que a gente não vai dar ouvido às emoções, mas é que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz que o nosso coração, ele é enganoso, desesperadamente corrupto, e que ninguém pode conhecê-lo. Então, o que acontece? Nós precisamos unir as forças da emoção e da razão para termos reações mais equilibradas, reações mais racionais. E quando eu digo uma reação racional, não significa que ela é desprovida de emoção. Significa que você consegue unir as duas coisas de forma harmônica e ter reações mais palatáveis, não só para a sociedade, mas para os seus princípios como um cristão, como uma cristã. Bem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 38 até o verso 44. Mateus 5, 38 a 44. Enquanto você está procurando, eu já quero lembrar que a Carol e que o Ailton já estão interagindo nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e você pode ir interagindo com a gente. À medida que eles forem recebendo suas interações, eles mandam aqui para mim e a gente vai conversando. Eu quero, por exemplo, já mandar um abraço para Kelly Ramos, que juntamente com o Ramos, seu esposo, sempre assistem aqui o Está Escrito. Um grande abraço a vocês, continuem firmes aí em Jesus a cada dia, a cada instante, tá bom? Então você vai interagindo aqui com a gente. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você já viveu alguma situação onde você se descontrolou e você depois se arrependeu por causa da sua reação? Já aconteceu isso com você? Partilhe isso com a gente. Já aconteceu de você quase explodir, mas você conseguir se dominar as suas reações, e você conseguiu isso através de Cristo, através de um verso da Bíblia? O que fez você mudar? O que fez você ter o controle da situação emocional num momento de profundo estresse? A gente quer entender um pouquinho como você venceu, porque talvez a sua vitória possa ajudar outras pessoas. Então vai interagindo aqui com a gente, certo? Então agora Mateus 5, 38 a 44, eu vou ler todos os versos, depois a gente vai caminhando um pouquinho verso a verso. É Jesus falando em todos esses versículos e a palavra do Senhor diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir dá ao que te pedir, e não te desvies aquele que quiser que lhe empreste. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, ele entra mais uma vez na contramão do mundo e ele sai dessa dicotomia, certo, errado, moral e imoral. Ele diz o seguinte: não, você vai reagir de maneira contrária às ações que fizerem contra você. Quando fizerem o mal, você vai pagar com o bem. Isso era novo para qualquer sociedade, inclusive para a sociedade milenar judaica. Como isso? Eu vou ter que pagar com o bem? Lembre-se, aqui Jesus Cristo fala, vocês lembram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, e a lei de Talião. Agora, essa ação, e eu quero gastar um tempinho só para você entender isso, alguns acusadores do cristianismo dizem que havia essa lei de Talião que era muito dura, que não conseguem ver a misericórdia e a graça de Deus, então olho por olho, dente por dente, então se roubou um boi, pode pegar um boi dele, se matou um, mata o outro, e as pessoas ficam horrorizadas, pensando, mas que Deus é esse do Antigo Testamento? Parece que são 2 deuses, né? Um do Antigo e outro do Novo Testamento. Eu quero lembrar a você que a lei de Talião era uma lei de estrita misericórdia, uma lei pedagógica, restritiva, uma lei
profundamente essencial para uma nação que estava há 430 anos escravizadas, vivendo como animais. O que Jesus orientou Moisés lá no Antigo Testamento era o olho por olho, dente por dente, porque funciona da seguinte maneira, meu amigo: um olho meu não vale dois seus. Se você me arrancar um olho, eu vou arrancar um olho seu, eu não vou arrancar a sua vida. Porque o ódio, a vingança, a animalidade daquele povo era assim: pisou no meu pé, eu corto um braço seu fora. Aí, o que Deus faz? Ele vai limitando as ações como um ato de misericórdia, dizendo assim: olha, um olho vale um olho, um dente vale um dente. Então, se você me der um murro no rosto, eu não posso pegar um revólver e dar um tiro na sua cabeça, porque é uma desproporcionalidade. Qualquer estudante de direito sabe que a legítima defesa, ela exige uma proporcionalidade. O indivíduo vem e me agride com um soco no rosto. Eu não posso ir lá e matar um indivíduo dizendo que foi legítima defesa, porque há uma necessidade de proporcionalidade. A lei de Italião é exatamente isso. Agora, a visão do cristão, ela precisa crescer. Meu amigo Algacir Piscina, ele sempre diz, ele diz assim: olha, o Algacir de hoje tem que ser melhor do que o Algacir de ontem, e o de amanhã tem que ser melhor que o de hoje. Por quê? Porque na vida a gente anda para frente, Jesus Cristo vem, ele é a revelação máxima do caráter de Deus. Então ele pega e diz assim: vocês ouviram o que foi dito, e foi realmente dito. Agora Jesus Cristo diz assim: agora abra a sua mente, amplie a sua consciência, e entenda, agora você vai andar a segunda milha, você vai amar aquele que odeia você, e você vai ter domínio sobre as suas reações. Lógico, Jesus Cristo sendo espancado, torturado na cruz, ele pega e ora pelos seus algozes. O que é isso senão o completo domínio das suas emoções, dos seus sentimentos e da sua dor? A mesma experiência de Estevão, que no meio do apedrejamento pede que Deus perdoe aqueles que estavam lhe apedrejando. Esse tipo de domínio da mente, de controle das emoções, onde você não permite que as ações do outro determinem quem você vai ser ou quem você vai se tornar. Isso é claro que não é simples, é claro que não é fácil. Aliás, Jesus Cristo nunca disse que seria fácil, mas acredite, ter o domínio das suas emoções e das suas reações, embora não seja fácil, é muito melhor do que ser escravo delas. Olha só, a Helena Lessa, ela disse que se descontrolou várias vezes por não ter domínio próprio, ou por não pedir domínio próprio a Deus, que inclusive é fruto do Espírito Santo na vida do cristão. O Paulo Henrique diz assim, disse que hoje ora muito para responder corretamente às pessoas, se não for para apaziguar, ele prefere nem falar. E é isso. Eu fico às vezes impressionado quando o indivíduo diz, ele se esconde atrás da sinceridade para explicar ou justificar a sua falta de educação, o seu controle emocional. Não, eu sou sincero mesmo, eu falo o que está na cabeça, porque eu prefiro falar na cara do que falar atrás, como se isso, gente, fosse motivo de orgulho. Eu e você precisamos de domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo na vida da gente. Fruto do Espírito, fruto de comunhão com Deus. E Jesus Cristo, ele vem e rasga a contramão do mundo, sem pedir licença. Ele diz assim, ame a pessoa que te odeia. Ore por aquele que persegue a você, aquele que agride você, aquele que não gosta de você, aquele que humilha você. Sabe, eu fico de vez em quando tenho tempo, lendo algumas biografias de pessoas que sofreram muito na vida. Pessoas que ficaram dentro de um cativeiro por 7 anos, às vezes por 3 anos. Alguém que é muito oprimido. Você conhece bem a história da Malala, aquela menina do Afeganistão. A visão que o pai dela tinha a respeito de mundo completamente diferente e à frente do tempo da sua nação. Tanta gente que já sofreu nessa vida e como eles conseguiram sobreviver a campos de concentração, a sequestros. Não sei se você já leu aquele livro de Ingrid Betancourt, Não há silêncio que não termine. 7 anos sequestrada pelas Farc,
Mas o domínio das emoções dela fez com que ela sobrevivesse. E muitos dos que sobreviveram ao Holocausto eram pessoas que tiveram domínio dos seus sentimentos, das suas emoções. E nessa vida em que eu e você vivemos, se nós não tivermos isso, o mundo vai nos esmagar e a gente vai se perder e a gente já não vai mais nem saber quem a gente é. Por isso, você precisa buscar quem é você lá dentro de você, buscar a sua essência e pedir que Deus controle exatamente quem é você e não que as circunstâncias ou as pessoas coloquem sobre mim e sobre você uma opressão. Eu e você podemos sim nos tornar livres, sem nos sentirmos oprimidos, escravizados. E Deus espera isso de mim e de você. Você percebeu quando Jesus Cristo diz assim, olha, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra? Quero lembrar a vocês que dentro de uma cultura milenar, como a dos judeus, uma sociedade extremamente machista, um indivíduo que era agredido publicamente na cara era uma humilhação sem tamanho. Não havia talvez uma humilhação maior do que essa. Bater no rosto, até hoje, na nossa sociedade aqui, brasileira, ocidental, é assim. Bater no rosto é agressivo, porque vai além, né, de qualquer coisa. Bater no rosto, ela tem um peso mais profundo, né? Não é só a dor, envolve humilhação, envolve um monte de coisa. Eu não sei se você já recebeu um tapa no rosto, mas não é uma situação agradável. Agora você imagine você receber, virar o outro rosto, virar o outro lado do rosto, né? Isso é um domínio próprio que só os gigantes têm, só os gigantes emocional. E acredite, é possível. É possível. Pessoas com um domínio próprio. E Jesus Cristo estava dizendo exatamente isso para os judeus. Olha, se o inimigo vier bater no seu rosto, ao invés de você revidar, lembre-se, início da mensagem, a gente vive dentro de uma expectativa social onde as nossas reações precisam ser proporcionais e na mesma intensidade e na mesma direção que as ações. Então, se alguém vem com educação me elogiar, não se espera que eu o agrida. Se espera que eu também seja educado, que eu também seja gentil. Jesus Cristo está dizendo assim, não, você vai além disso. Se você gostar só das pessoas que gostam de você, que mérito há nisso? Qualquer um faz isso. Agora, quando o indivíduo passa a amar aquele que persegue, aí eu acho que a nobreza do cristianismo, ela começa a borbulhar de maneira mais intensa. Aí Jesus vai além, ele pega e ainda diz o seguinte, que para mim é muito importante, ele diz assim, olha, se alguém quiser tirar, né, a sua túnica, deixa-lhe também a capa. E aqui é um contexto que eu acho muito importante você entender. A capa, no contexto da época de Jesus, ela era como se fosse quase a sua identidade, como se fosse o seu CPF. Por quê? Porque não existia a produção industrial. Então, cada capa, ela era única. Então, quando o indivíduo ele formava a sua capa, já de adulto, etc., ele tinha a sua capa, mesmo que ele se desgastasse muito, ele fosse consertar, ou que ele fosse fazer uma capa nova, seria com a mesma estampa, com as mesmas cores, porque quando batia o olho de longe, já sabia que ele ali é o Ivan. De longe, certo? Então, fazia parte da identidade do indivíduo. Agora, a túnica não. A túnica, aí o indivíduo tinha 2, 3, que era um tecido mais leve, que protegia também do sol, né, geralmente branca. O indivíduo tinha 2, 3 túnicas. Olha só o que a Bíblia diz. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Olha o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Se alguém te pedir a túnica, que é uma coisa que todos tinham 2, 3, não era barato, nem túnica, muito menos capa. Mas se alguém te pedir a túnica, deixa até a sua identidade ali. Entrega tudo. Mas, Senhor, se alguém pedir a túnica e vier me roubar ou alguma coisa nesse sentido, tudo bem, mas o que ele vai fazer? Como assim a minha capa? A capa é muito mais cara. A capa sou eu. Como que o Senhor está dizendo para me despojar de mim mesmo e entregar a capa?
Aí eu pergunto para você, o indivíduo entregou a túnica, entregou a capa, como que ele fica? Nu. Quando Jesus Cristo falava as coisas, entenda por que chocava tanto os fariseus e por que as pessoas falavam assim, mas quem é esse? Nunca ouvimos nada igual. Jesus Cristo está dizendo assim, olha, quem você é muito mais importante do que aquilo que fazem contra você. As agressões, as ameaças, a violência, os abusos, você é maior e melhor do que tudo isso e nada disso pode roubar a essência de quem é você. E ele então pega e diz o seguinte, olha, se alguém te obrigar a ir 1 milha, anda com ele 2. Sabe por que o contexto? Porque dentro da lei dos romanos, que eram suzeranos, dos judeus, que eram os vassalos, que eram um povo submisso às leis de Roma, havia uma lei que dizia o seguinte, se um soldado romano ele tiver que carregar alguma coisa e ele precisar de ajuda, ele pode chamar qualquer judeu e até 1 milha esse indivíduo tem que carregar essas malas, essas coisas para o cidadão romano, certo? Qualquer cidadão romano. Então, eu estou ali trabalhando. O cidadão romano falou assim, você aí, Ivan, pega aqui essas minhas malas, pega aqui esse carrinho, faz aqui e vai comigo. Até 1 milha era lei. Depois disso, ele não poderia te obrigar mais. Aí Jesus Cristo, e essa era uma lei humilhante, essa era uma lei que o indivíduo tinha que, às vezes estava fazendo coisas importantes e sérias, não importava, era uma ordem, era lei, ele tinha que cumprir. Aí Jesus Cristo diz assim, olha, se ele te obrigar a andar 1 milha, anda 2. E se a lei dissesse que era para andar 5 milhas, Jesus diria, ande 10. Porque aqui não é questão de milha, aqui é questão de que Jesus Cristo está dizendo assim, pague o mal com o bem. Eu vou dizer uma coisa para você, muita gente faz mal para você, muita gente faz mal para mim, mas cabe a você e a mim definirmos como iremos retribuir. Se nós vamos beber o cálice da vingança, do ódio, do rancor e da mágoa, ou se nós, pela unção e ação do Espírito Santo, seremos capazes de exercer o domínio próprio. Olha só o que diz aqui. A Thaís Rodrigues, ela diz, somos fruto da nossa natureza carnal, mas Deus nos transforma. É claro, exatamente isso, Thaís. A nossa natureza qual que é? Deu na minha carne. Eu vou pegar uma cadeira e vou quebrar na cabeça do indivíduo. Essa é a minha natureza. Mas Deus transforma, se nós permitirmos. Cosme Filho, ele diz, sou muito calma, mas tem uma pessoa que me persegue e às vezes meu coração se enche de ódio. O que devo fazer? Eu quero dizer uma coisa para você. É isso mesmo. O nosso coração, ele vai do vazio para o cheio de ódio muito mais rápido do que do vazio para o cheio de amor. Para a gente amar uma pessoa demora muito tempo. Para a gente odiar uma pessoa é assim, ó. É assim. Até aquelas pessoas que a gente já perdoou, se elas fazem qualquer outra coisa, a gente já vai somatizando e resgatando e cavocando tudo aquilo que a pessoa nos fez, porque essa é a nossa natureza. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa se humilhar diante do Senhor. Imagine que Jesus Cristo disse assim, ore por aquele que te persegue. Faça o que Jesus Cristo disse. Esse não é um conselho do Ivan, esse é o conselho de Cristo, é a orientação dele. Porque quando você começa a orar por essa pessoa, pelos sonhos dela, pelos filhos dela, pelo futuro dela, quando você começa a pronunciar bênçãos para ela, quando você... o foco não é você nessa oração, viu? Ah, Senhor, me ajude a não odiar, não é esse o foco é pela pessoa, é em prol da pessoa. À medida em que você orar dia após dia, a transformação ela ocorre de maneira sobrenatural, porque essa é a orientação daquele que jamais mentiu e daquele que jamais pode falhar. Por isso, não tema, é isso que você precisa fazer. A Daniela Santana, ela diz assim, quando me descontrolo, sempre me arrependo. Deus me mostra que é muito maior que os meus problemas. É isso mesmo.
Nosso descontrole depois gera culpa, gera tantas coisas ruins dentro de nós. A Sara Araújo diz assim: antes de conhecer a vontade de Deus, eu partia para o embate. Hoje peço domínio próprio a Deus todos os dias. E o Everton Rodrigues: somente Deus pode nos conceder o domínio próprio. É isso, amigo. Jesus Cristo, Ele não quer que você seja escravo das outras pessoas ou das circunstâncias. Ele não quer isso para mim. Sabe, existem pessoas que são tão oprimidas, que quando ela se descobre, ela já se perdeu dentro dela mesma. E ela já não consegue mais resgatar quem é. Mas sabe, você pode encontrar quem você sempre foi. Você pode, porque você é melhor do que toda dor. Você é melhor do que a opressão. Você é melhor. E a gente precisa clamar a Deus, clamar a Jesus, clamar, implorar que Ele sare as nossas feridas mais profundas, que Ele apresente para mim e para você as respostas que eu e você tanto queremos, tanto sonhamos e tanto precisamos. Você ama Jesus, Ele ama você e Ele quer o melhor para você. Por isso, quando Jesus Cristo disse assim: olha, ame os seus inimigos, eu sei que Ele estava pedindo uma coisa muito difícil, e é difícil para mim, como eu sei que é difícil para você, não é simples para ninguém. Mas se Jesus Cristo nos orientou, é porque não é apenas o melhor caminho, é o único caminho para sobreviver emocionalmente. Talvez você esteja passando por uma situação muito complexa e muito difícil. A tendência nossa, minha e sua, é acharmos que os nossos problemas não têm solução. Mas acredite, eles têm. Eu gosto da frase, sempre digo aqui: não existe beco sem saída, sem passagem secreta. Entenda isso. Todo beco sem saída, você pode só ver parede, mas Deus abre uma porta onde você não imagina. Você não está sozinho. Você não precisa enfrentar esse mundo achando que é só você e que não existe ninguém por você. Você só tem todo o exército do céu a seu dispor. Você pode confiar nesse Jesus. Acredite, amar quem persegue a gente é a melhor solução para a gente sobreviver. Não se permita destruir-se. Não permita que outras pessoas tenham o poder de estragar a sua vida, de estragar o seu dia, de estragar a sua semana, o seu mês. Ninguém pode ter esse direito. Você pode ter domínio das suas emoções, das suas ações e reações no Espírito, clamando a Deus, pedindo que Ele oriente você. Querido, acredite, minha querida amiga, Deus tem as respostas para as perguntas que sequer nós sabemos formular. Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração, Ele entende as nossas orações, mesmo quando elas são apenas gemidos de dor e choro. Ele entende você, mesmo que ninguém mais entenda. Que Deus te abençoe. Que esse Deus que jamais deixou de responder uma única oração, e esse Deus acalme você e traga as respostas que você tanto precisa. A Vanessa vai continuar o sermão cantando. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Você olha à sua volta, o que preenche teu viver e faz sentido ao teu ser. Quando em angústias e pesares, quando ninguém te pode ouvir, onde você encontra paz.
que excede o saber, que dá sentido à vida quando tudo se desfaz, ainda faz o pecador sentir que é você olha a sua volta, o que te prende mesmo aqui, que vale mais que o próprio céu. Qual é o valor mais estimado que o faz negar chamado, o convite de Jesus, aquele que é o príncipe da paz, que deu a própria vida, deixou tudo para trás e te deu a chance de viver a vida eterna. Cristo traz perdão ao pecador, alívio ao cansado e sentido ao aflito, que procura as respostas que só há no nome Cristo. Só Cristo é resposta para as nossas dores mais profundas. A Karina Bandeira, ela disse assim: é muito difícil amar quem nos odeia ou nos faz mal. É mesmo, é muito difícil, muito, muito difícil. Para alguns de nós parece até impossível, mas acredite, se Jesus orientou, é porque Ele vai te dar forças. Se Ele orientou você, é porque é possível. Acredite nisso. Você pode ser melhor do que tem sido. Você pode reagir da maneira correta e acertada. No trânsito, na faculdade, no trabalho, em casa. Você pode fazer isso. E olha, muitos já conseguiram. Milhares. Isso significa que você e eu também podemos. Não foi fácil e nunca será para ninguém. Mas sempre é possível para qualquer pessoa que quiser e de fato desejar. O Bruno César, ele disse: à medida que vamos orando por quem nos odeia, essas pessoas vão mudando o seu comportamento conosco. Às vezes sim, às vezes não. Mas embora eu não possa determinar as ações delas em relação a mim, eu posso em Cristo determinar as minhas reações em relação a ela. Quando nós exercemos o verdadeiro cristianismo, nós começamos a entender melhor quem foi Jesus, que Ele padeceu e como Ele preferiu sofrer injustiças do que promover injustiças. Jesus Cristo é o nosso grande modelo, é o nosso exemplo. É Ele e o padrão de vida dEle é que nos diz até onde podemos e devemos chegar. Por isso, não se contente com nada menos do que isso. Continue clamando a Deus. Peça para que o Espírito Santo controle o seu temperamento. Peça para que o Espírito de Deus vá moldando você, a fim de que o seu caráter seja mais semelhante ao de Jesus. Esse é o sonho dele para você e para mim.
Eu também tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades. Esse sermão também é para mim. Não pense que, eu alcancei isso aqui e agora estou ensinando. De forma alguma. Eu tenho as mesmas lutas que você tem. Eu tenho dificuldades em orar por aquele que me persegue. Tenho dificuldade em amar aquele que me odeia. E acredite, não são poucas as pessoas que não gostam de mim. Não são poucas. Agora, eu não posso permitir que o ódio delas escravize a minha vida ou me encha de mágoa, de rancor ou de ressentimento. Eu preciso estar leve e livre dos sentimentos dos outros, porque eu não posso controlar o que está lá dentro deles, mas eu posso pedir para Jesus controlar o que existe dentro de mim. Que Deus te abençoe, amigo, te fortaleça a cada dia, a cada momento, a cada segundo, e que você acredite que seguir o que Jesus nos orientou é sempre o melhor caminho, é sempre a melhor resposta. Agora, se puder, amigo, eu gostaria de orar com você. Quero orar com você, com a sua família. Então, eu gostaria de convidar você nesse momento, se puder, a fechar seus olhos para orarmos juntos a Deus. Querido Pai, nos ajude a difícil tarefa de irmos contra nossos sentimentos naturais e reagirmos de maneira contrária ao mal que nos promovem. Nos ajude, Senhor, porque não é tarefa simples e fácil, mas nós sabemos que é o melhor caminho. Que o Senhor fortaleça cada um de nós, que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, por Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.